Pastor, eu prometi a semana inteira que hoje a sala ia ver um morto que ressuscitou. E é? É foto, é? É foto? É foto? É Não, foto? não é foto, não. É foto, não. É em carne e osso. Que Sabe bem. o vídeo do Vale dos Ossos Secos? Sim, sim. Pois é, não restaura a vida. Ele foi Não. restaurado. E eu vou dizer agora por que ele foi restaurado. Está no verso áureo da lição, que diz: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, pastor? Você crê nisso? Eita, glória a Deus! É a solução para a morte, irmã. É a solução para a Ressurreição. morte. É É. a E solução para a morte. assim, não é que não vai morrer essa morte do sono profundo que a gente morre agora, não. É que não vai morrer a morte eterna. Pastor Abdoral, você crê nisso, pastor Abdoral? Meu amigo. Pois é. Pois agora eu quero chamar meu morto. Então, que apareça aí o homem ressuscitado. Cadê ele? Aparece aí. Abdoral, você conhece ele? Oh, Ah, conhece? Pastor, você conhece ele? eu conheço, já chamei. Ah, já chamou ele aí, gente. Já chegou o homem ressuscitado. Você pensa que é brincadeira? Não é brincadeira, não, gente. Não é brincadeira, não. Essa semana falamos todos os dias de ressurreições poderosas. E como eu tenho este caso na família, eu não podia deixar de apresentar um ressuscitado vivo. E está aí o pastor Gondim, meu mano, ressuscitado vivo. Mas eu quero ler aqui uma coisa que vocês vão entender o que aconteceu, porque é como eu disse para vocês, não é aquela morte que as pessoas dizem assim: ah, eu morri e ressuscitei, porque eu estive à beira da morte, porque eu estive na UTI. Porque não é. É morte. Olha o que é que diz aqui, olha. O corpo humano precisa de oxigênio para sustentar-se. A redução de oxigênio de pelo menos uma parte do corpo é conhecida como hipóxia. Mas, não é, a ausência total de oxigênio é conhecida como anóxia. O que o pastor Gondim passou foi anóxia. Mas preste atenção no que vai vir agora. As células são destruídas após 4 a 6 minutos sem oxigênio. Vocês sabem por que depois de 4 dias Lázaro estava apodrecendo? Lembram disso? Lázaro, ele apodreceu, começou a apodrecer, né? O corpo já estava cheirando mal, e Jesus veio e ressuscitou Lázaro. É uma representação daqueles que morreram e irão ressuscitar no último dia, que estava lá, como no Vale dos Ossos Secos, e foi ressuscitado. Mas diz aqui, olha, a partir dos 4 a 6 minutos depois da anóxia, o cérebro já começa a ter suas células destruídas. Então, o pastor Gondim, ele passou por um problema sério e ele foi socorrido. E quando ele foi socorrido, ele já foi atendido e aí desmaiou, aí já foi levado e já entrou para a sala de cirurgia, passou o dia inteiro na sala de cirurgia e a cirurgia demorou muito, ele tomou 18 litros de sangue e depois de esses litros de sangue, gente, não era do tipo dele não, que é O. O negativo, né, Mago? É AB. É AB negativo. Não, AB positivo. Então, AB positivo. Aí, o que é que acontece? De todo tipo de sangue ele tomou, porque não tinha sangue suficiente para ele. Hemorragia total. Os médicos tentando salvar ele. Colocaram uma prótese nele, de PVC, para poder unir a artéria que havia rompido. E aí, no final da tarde, muito sangue perdido, muito tempo de cirurgia, ele faleceu. O médico perdeu ele na mesa de cirurgia, finalizando a cirurgia. Quando ele estava cansadíssimo, ia fechar o corpo morto. Enquanto isso, uma pessoa liga para mim, que era parente da pessoa que estava ali administrando como enfermeira, assistente,
E a enfermeira disse ao pastor Valmir que o meu irmão estava morto. Morreu na mesa de cirurgia. Nesse meio tempo, o pastor Valmir me avisa que ele está prestes a morrer, para me preparar, porque não podia dizer que tinha morrido, porque foi na hora que aconteceu. Aí veio o doutor Estela Mares, que era uma ginecologista, entrou lá para ver como o Gondim estava, e quando ela entrou lá, aí Gondim estava morto, e o médico disse, perdemos ele, fecha para mim que eu estou cansado, fecha aí o defunto, que eu estou cansado. Ele foi fechado. E passou lá na mesa esperando, o presidente já vindo para dar notícia a Rosinha, aquela coisa toda. Isso foi em Manaus, Hospital Adventista de Manaus. E aí, nessa coisa toda, lá na maca, né, de morto, ele volta a respirar depois de 3 horas e meia, sem oxigênio no cérebro. A partir de 5 a 8 minutos, 4 a 6 minutos, as células começam a se degenerar. Isso é milagre. Por quê, gente? Depois que esse homem ressuscitou, só a misericórdia de Deus, que a criatura é elétrica. Ele estudou mais, voltou mais inteligente. O poder, o milagre foi tremendo, porque a pessoa pode vegetar, perder a memória, ficar cego. Gente, as sequelas seriam totais. Então, agora eu pergunto a você, pastor Gondim, a pergunta que todo mundo quer saber: quando você morreu? O que foi que você viu quando você estava morto? Eu não tenho a menor noção, porque eu estava morto. Não sabe não, né, pastor? Estava morto. Você não viu nada, pastor? Daí criar um clima tremendo para dizer as coisas que eu vi, mas como que eu posso fazer isso? Eu não vi nada, não sei de nada, não tenho consciência de nada. Mas o senhor não foi, Por o senhor isso não foi, que eu criei essa expectativa. o senhor não foi para um lugar, não bateu um papo com Jesus, não viu os anjos, não foi, não? Não, 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 não. O senhor não podia ouvir as pessoas que estavam passando ao pé da cama do senhor? O senhor não viu um negócio saindo do senhor assim, o senhor vendo o corpo do senhor, não? Igual nos filmes? Não, nada. Estava totalmente inconsciente. Essas Não coisas viu tudo nada. mentira, né? Tudo mentira, pessoal. Tudo mentira. Então, meus amores, vocês têm aqui a prova viva, real, de que os mortos nada sabem. Não sabem coisa alguma embaixo no céu, nem em cima na terra. Sabe nada. Não viu nada. Não aconteceu nada. Na realidade, ele nem sabia que tinha morrido. Porque ele entrou para a cirurgia, lá ele ficou. Agora, gente, doutora Estela Mares foi guiada pelo Espírito Santo, porque se a mulher, ela já faleceu, fechou o Gondim de uma maneira, ele foi aberto daqui até lá na virilha e para o lado. Foi uma cirurgia explorativa. Então, ela fechou tão direitinho que nem a cicatriz a gente dá para ver direito. Foi a mão do Espírito Santo que fechou esse homem, que queria que ele tivesse vivo, só Deus sabe por quê. Foi uma vigília que mamãe fez com toda a família. E o povo todo orando, clamando ao Senhor. Mas não foi a nossa vigília, não foi o nosso clamor. Porque vigília e clamor não ressuscita ninguém. Foi o mesmo que tirou o fôlego para a sua glória, que devolveu o fôlego para a sua glória, como no caso de Lázaro. É um Lázaro vivo esse homem. Eita, privilégio, né, gente? Mas eu tenho outra pergunta para ele. Gondim, me diga aí, como você soube que tinha morrido? Na verdade, quando eu despertei, perdão, em 3 horas e meia, eu voltei, Deus me trouxe de volta, mas ainda num estado de inconsciência, porque eu voltei a respirar, mas estava ali ainda sem consciência nenhuma. E aí a médica procura minha esposa e mais uma vez pede para ela orar por um milagre, porque eu teria somente 12 horas de vida. Perdão, eu teria 48 horas de vida, mas eu não me lembraria de mais nada se eu acordasse.
eu só teria esse tempo de vida porque estava respirando, mas eu não lembraria de mais nada. E teria vida vegetativa. A consequência mínima, né? E aí, em vez de 48 horas, que foi o tempo que ela deu, em 12 horas, aí Deus me acorda. Que eu voltei a respirar no primeiro momento. Mas fiquei no estado de inconsciência. E em vez de 48 horas, em 12, eu volto a acordar, né? E os médicos começam a me perguntar qual é o meu nome, o nome da minha esposa, e começam a me testar. E eu respondo a tudo, como se estivesse bem, sem nenhuma sequela. E Deus me deu, como você acabou de dizer, né, presente de uma memória muito melhor do que eu tinha. Antes eu não decorava nem 2, nem 3 nomes. E depois desse incidente, eu pude, aqui dando aula, por exemplo, eu tenho classes com 40, 50 alunos, e decorava o nome de todos, com poucos dias. E cheguei a ter 300 e poucos, 400 alunos, e sabia o nome de todos. Então, quando eu tomei consciência, que acordei, eu senti que tinha acontecido alguma coisa muito forte comigo. Eu estava muito impactado, sem saber o que tinha acontecido. Mas aí as pessoas me contaram. Eu só soube essa história que eu conto hoje toda no detalhe do que todos me contaram, inclusive o próprio médico, que é o Dr. Heimerson, que era o único cirurgião vascular na época, médico do Hospital Adventista. Ele era ateu. E ele foi quem me contou também tudo isso. O Dr. Steramalho também me contou. Aí vocês me contaram, Rosinha me contou. Só que de início eu não queria ouvir de ninguém. Quem queria me dizer alguma coisa, eu dizia, por favor, não, eu não estou preparado ainda para ouvir. E até que eu permiti que me contasse, né? Acho que foi a Rosinha a primeira a me contar. E aquilo impactou muito a minha vida, impactou muito. Saber que a história que você contou, que eu realmente estive morto, que Deus me trouxe de volta à vida, foi realmente alguma coisa para que eu não fosse mais nunca o mesmo homem, nem o mesmo marido, nem o mesmo pastor, nem o mesmo pai, nem o mesmo filho. Realmente as coisas mudaram completamente em minha vida, impactado por esse milagre. Amém, amém. Eu quero dizer a vocês, gente, que ele voltou e foi aquele auê no hospital. E quando ele voltou, foi dito aí, quando ele voltou, que se ele permanecesse, ele ia vegetar. Quando ele voltou. Se ele permanecesse, ele iria vegetar. E ele permaneceu e não vegetou, está vivo aqui para contar a história. Oi. A cena é essa aqui, queridos. Ele está ligado às máquinas para fazer a cirurgia. No final, o médico perde, ou seja, os sinais da máquina indicam que ele havia morrido. Né? Os sinais físicos também. Para tudo, desliga as máquinas e fecha a pessoa. Não tem mais nada controlando a vida do pastor Gondim ali, para que, enquanto a cirurgia é feita, as máquinas mantenham o sangue fluindo no corpo para a pessoa não morrer, literalmente, porque a cirurgia é no coração. E ele para as máquinas todas, tudo é desligado, e a médica faz a sutura da cirurgia toda. Isso. E cobre a pessoa e deixa numa sala. O pastor Gondim ficou 3 horas e meia apagado nesta sala. 3 horas e meia dado como morto. Literalmente morto. Ninguém fica 3 horas e meia sem respirar e fica vivo, né? Prende a sua respiração em 4 minutos, 3 minutos, você morre. Entendeu? É assim. Pois é. E aí, dentro desse contexto, ele volta, é dito que ele pode não sobreviver, 1% de chance de sobreviver àquele retorno, e daí é vegetar. Mas eu quero agora, meu mano, saber qual foi o seu sentimento. Antes disso, eu quero reforçar o que você falou do seu médico ser ateu. Ateu. Então, me diga aí, hoje ele é ateu, e me diga como foi que você se sentiu depois de voltar, né? Eu estava num êxtase espiritual que é indescritível. Porém, tem um segundo milagre aí que raramente eu conto, porque é uma coisa realmente, além da que aconteceu, tremenda, né? Naturalmente, eu vou já responder, Verinha, a sua outra pergunta, eu acho, que é a questão de Deus. Por que Deus fez isso comigo, entendeu? Eu estava num drama vivendo ali, porque a minha vida não estava de acordo com a vontade de Deus. Eu não tinha experimentado ainda o que era a unção do Espírito Santo. E o meu ministério estava fragmentado.
E a minha vida conjugal também com a Rosinha, as coisas não estavam bem. E eu podia ter morrido de fato e não voltado mais. Então estava tudo assim, nublado, né? Quando Deus nos sacudiu, nos impactou com esse evento. Então o meu sentimento era de gratidão a Deus. Eu estava como se eu estivesse no céu, entendeu como é que é? Nas nuvens, como diz a coisa. Meu Deus, aconteceu isso comigo, eu não mereço. Então foi um tempo assim de reencontro com Deus, de reencontro com as pessoas, totalmente diferente. Só que eu ainda tinha as coisas espirituais para serem ressuscitadas. Porque enquanto eu estava na UTI, em tratamento, que eu fiquei inchado e o fígado comprometido, ainda muitas coisas em risco, o pulmão também cheio de água, ainda havia muita coisa para caminhar para o progresso da recuperação. E eu estava na UTI e eu pegava a Bíblia para ler, eu não conseguia, e eu tentava orar e também não conseguia. Também isso foi uma das coisas que mais me marcou nesse evento. Porque um dos problemas que eu tive na época, era fita cassete, não era como hoje, né? Então a gente ia alocar em alguma Locadora. locadora, e eu levei para casa muitas coisas que eu não devia, então a minha mente estava obliterada, contaminada ainda. E aí eu não conseguia, porque quando eu tentava, eu chorava muito, foi meu tempo de angústia, porque eu não conseguia nem ler nem orar, nem ler a Bíblia nem orar, porque em lugar emergia da minha mente imagens piores do que as que eu vi. E aí foi um tempo difícil ali, até que um dia eu fui liberado para ir para o apartamento, e aí Rosinha pôde estar comigo. E a Rosinha testemunhou o que aconteceu. Foi numa sexta-feira, no pôr do sol, eu comecei a ouvir, eu estava naquela posição na cama que nem era deitado, nem era sentado, aquela posição intermediária, consciente, olhos abertos, e comecei a ouvir um canto que não tem como descrever. Era algo realmente do céu. Lindo. As vozes pareciam não interromper. Eram agudas, vozes agudas, que a nota parecia não terminar, já começava de novo, e aquilo me tocando, e eu não entendia a língua, mas a mensagem forte que me passava era um sentimento, um louvor de gratidão pela vida que foi restaurada no lugar da morte. E aí eu perguntei a Rosinha se ela ouvia, pedi para abrir a janela para ver se era de algum lugar que estava vindo, e eu me aquietei, Rosinha também se aquietou, e eu fiquei agraciado por aquele canto de anjos. Essa foi a minha leitura, né? E que realmente pareciam agradecer a Deus pela vida que foi restaurada. E como eu gosto muito de fazer versões de músicas, consegui colocar um pedacinho de um trecho naquela música, e eu pude cantar com eles um trechozinho que dizia: é preciso mais do que saber, é preciso experimentar. Essa foi a grande lição para mim que Deus estava me dando. Porque eu sabia muita coisa, eu tinha faculdades, eu pregava e tudo mais, mas não estava vivendo ainda, né? Eu sabia, mas não vivia, não estava vivendo. Então essa era a mensagem básica que Deus quis dar para mim. E eu peguei no sono, me aquietei, descansei e dormi na sexta-feira. Virei à noite e no outro dia de manhã, no sábado, eu fui ler a minha Bíblia e fui orar, e fiz isso como nunca na minha vida eu tinha feito. Amém, louvado seja Deus. E a presença do Espírito Santo, que como se eu tivesse me tomado e me colocado uma sede, uma fome da palavra que nunca mais saiu do meu coração. Amém. Permanece até hoje. Não sei viver mais sem isso. E então, assim, eu tive a evidência de que a experiência da noite passada foi, de fato, o milagre de Deus em esterilizar minha mente e fazer o segundo trabalho espiritual e me dar a condição de exercer dali para frente um mistério, uma vida, na unção do Espírito Santo. E isso me colocou em contato com o doutor, que era ateu, durante todos os dias de visita. Ele vinha e me contava suas aventuras do ateísmo, e eu contava minhas aventuras do teísmo. E mostrava como Deus é poderoso, tudo que ele fez na minha vida e que ele poderia fazer na vida dele. E ele saía, todo dia ele saía com lágrimas nos olhos do meu apartamento. E eu também, né? Eu permanecia, mas também com lágrimas nos olhos. E a história desse homem é interessante, porque depois de muitos anos eu voltei a Manaus e comportei lá, e ele abriu o hospital para mim, eu vendi muito lá, e ele me apresentou aos médicos dizendo: olha, isso aqui é um milagre ambulante. Aí se virou para mim e disse: fique tranquilo, porque
minha esposa e minhas filhas já batizaram. Ore por elas. Amém. Cadê o louvado seja Deus? Louvado seja Deus! Amém. Eu perdi o contato desse homem. E recentemente, agora, eu reencontrei ele. Hoje ele está no meu zap, faz parte da minha vida e já me falou que ele está convertido, ele sabe do poder de Deus. Oh, glória! E tem me pedido que continue orando, intercedendo por ele e por sua família. Somos amigos agora. Amém, amém. Então, meus amores... Os dois crentes em Deus, né, pastor? Isso é uma... Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui, pastor. A gente vai inverter as coisas hoje, aproveitando esse momento aqui, que acho que ele consolida muito a nossa caminhada da lição, né? A primeira parte aqui que eu queria ver contigo é essa ideia do pós-morte. A lição desse trimestre está nos ensinando que não existe vida após a morte. E a grande pergunta que todos fazem é: o que acontece depois, né? Aqueles que não creem na Bíblia, como a Bíblia especifica que não existe. Quando morre, apaga tudo, só volta a ser ligado na ressurreição. Nesse ínterim aqui não existe consciência. Morreu, apagou um sono, como se você dormisse agora na sua casa, não sonhasse nada e acordasse amanhã. Não tem percepção de nada, está apagada. A memória jaz no esquecimento, diz a Bíblia. A Bíblia diz isso, mas tem um monte de outras teorias que afirmam que após a morte tem consciência através de uma alma que sai de você, do espírito que tem consciência e vai para cá e vai para lá, mas consciente em contato com os vivos, podendo fazer esse contato. E muitos filmes afirmam isso. Nós, adventistas do sétimo dia, você que está adorando conosco aqui, que é especialmente da linha espírita e também da linha pentecostal, que crê que existe uma alma consciente também, a Bíblia afirma claramente que não existe nenhum tipo de possibilidade de consciência quando você morre. A solução para a consciência é a ressurreição. Por que Verinha trouxe o pastor Gondim aqui? Ele morreu, irmão. Morreu, ficou morto 3 horas e meia. Morto. 3 horas e meia. Deus devolveu a vida para ele. Quando a gente pergunta para ele assim: o que aconteceu, pastor? O que o senhor teve? O senhor conseguiu ouvir alguém? Viu alguma coisa? Lembra de alguma coisa? O pastor afirma: eu não sei de nada do que aconteceu comigo neste período. Porque não se sabe nada. Apaga tudo. É assim que funciona. Se não for assim, e aí você teria que estudar muito mais, se não for assim, se não todos, os ensinos bíblicos são postos por terra. Porque no processo que Deus restaura o homem, ele tem que ressuscitar o homem se ele morrer, como Cristo ressuscitou dos mortos. Tem que restaurar o homem quando ele trouxer da morte, como Cristo foi restaurado da morte, muito embora num outro processo, porque o corpo de Cristo não viu corrupção. Cristo foi ressuscitado dos mortos, né? Como nós também seremos. Pastor, então essa parte é muito importante a gente frisar, que não houve nenhuma consciência nesse período que o senhor esteve morto. É isso, pastor. E quando você fala vai ter que estudar muito mais, isso inquieta muito a gente. Porque é mais simples, é muito mais simples. Eu mesmo preferia que fosse assim. A gente morre e já vai estar lá na glória com ele. Isso é bom demais. Mas por alguma razão, existem muitas, né? Precisa estudar mais para saber isso. O povo, de modo geral, a gente tem que ter muita paciência com nossos amigos de outras denominações que pensam diferente, porque não é tão simples mesmo, né? Existem alguns episódios na Bíblia que podem levar pessoas a pensar diferente, né? A visita que o Saul foi fazer para a feiticeira, né? Diz que o espírito de Samuel apareceu e ele falou com Samuel. Mas uma pessoa que lê isso apressadamente, não, foi Samuel que esteve aqui, entendeu? Então a Bíblia ela deve ser lida, um ponto aqui, outro ponto ali, um estudo hermenêutico que a gente chama. Aí a gente vai encontrar o esclarecimento de tudo. Aí tem aquele encontro de Lázaro que Jesus contou, aquela parábola, ok? Então tem situações na Bíblia, o próprio Jesus dizendo: quem crê em mim não morrerá para sempre. Aí irmãozinho ali ingênuo, como assim não morrerá para sempre? É por isso que a gente está tendo o privilégio, nesse trimestre, de ter, eu nunca vi isso na minha vida, um trimestre inteiro só. Aí sim, acabou a questão. Se pegar essa lição e estudá-la, foi como o Crisol, né? A gente estuda muito sobre sofrimento, mas um trimestre, eu fiquei incomodado. Meu Deus, como é que eu vou estudar um trimestre sobre o sofrimento, o Crisol? Os caras são muito bons, né? Estudam muito, e a gente foi privilegiado. E agora a gente está tendo esse privilégio. Se estudar de ponta a ponta, vai entender
porque são muitos outros textos que, juntando com eles, a gente vai entender, chegar a um ponto comum. Por isso que eu tenho que ter um pouquinho de paciência com meus irmãos e outros, que é a grande maioria, pastor. Que eu saiba, é só adventista que pensa desse modo, como a Bíblia de fato ensina. Só que esse é um assunto que tem que estudar bastante para fazer a dedução correta. Porque você vê ali, Eva, quem foi Eva? A mulher mais inteligente do mundo. Quem foi Adão? O homem mais consagrado espiritual do mundo. Foi a primeira criatura, o protótipo, o ícone da criação. Aí vem Satanás com aquele papo furado e terminou convencendo. E eles acreditaram. Deus disse que não morre? Não, mas é certo que você não morrerá. Ele disse que você morre? É certo que você não morre. E, de repente, ali naquele papozinho, convenceu. Quanto mais a nós. O milênio de decadência desse mundo. Entendeu? Pastor, uma outra coisinha que eu queria... Só um pouquinho, Maria, já eu te passo a palavra. Uma outra coisinha que eu queria conversar contigo aqui é essa perspectiva de que o senhor já era pastor, toda experiência religiosa, pregava, e as coisas não estavam ajustadas. O senhor fala que o relacionamento não estava legal, que o seu ministério estava meio que no automático. Como é que foi ressuscitar e perceber que o senhor teve uma outra chance, pastor? Porque a vida não estava ajustada com Deus, né? A primeira coisa que eu fiz foi um voto a Deus. Fiz alguns votos, não um só. Um deles foi nunca mais entrar numa locadora. Nem entrar. Porque eu só levava o vídeo se eu entrasse. Então, para matar, é como Jesus diz, arranca o olho, joga fora, arranca a mão, joga fora, porque é melhor entrar cego no reino de Deus do que entrar com Deus lá no inferno. Né? Então, eu entendi que eu tinha que radicalizar. Né? Fiz isso. Outra coisa que me atrapalhou muito foi o futebol. Eu também tomei a decisão que eu jogava em times, com camisas. Eu também fiz esse pacto com Deus de nunca mais botar uma camisa de time para estar naquela coisa. Né? Parece que todo mundo vai matar um ao outro. Né? Eu também não era vegetariano, sempre o pessoal perguntava, eu dava aquela desculpa, também tomei o voto, agora vou ser vegetariano. Isso faz o quê? 18 anos, mais ou menos, já atrás. Então, assim, e a unção que ele me deu, né? As pessoas que lidavam comigo perceberam que havia ali uma grande mudança, no sentido de poder perceber a unção sobre mim, que o Espírito Santo estava comigo. Porque tudo mudou. Eu já relacionamento com meus irmãos, com meu pai, com minha mãe. O meu pai, eu tinha ódio por ele, por tudo que aconteceu, e eu passei a amá-lo. Coisas desse tipo, assim. E o meu ministério mudou tão fortemente que teve um dia que eu fui repreendido pelo meu departamental da União, porque eu estava trabalhando demais e eu estava fazendo evangelismo que não era função minha. Imagina, um departamental, chefe seu, dizer que você não pode evangelismo porque isso era função de outros. A minha era família e educação, porque o meu departamento era esse, Manaus, né? E aí foi bem complicado, né? Porque eu não pude atender. Ou eu atendia a voz dele, ou eu atendia a voz de Deus, porque eu tomei um voto também a Deus. Eu já fazia evangelismo, eu dobrei, eu fazia 4 a partir desse evento. Antes eu fazia 2, 1 a cada semestre. Depois desse evento, eu me comprometi a fazer 4 no ano. E eu fiz 8 nos 2 anos seguintes. Depois eu fui transferido para Eunápolis. Em Eunápolis eu fiz um evangelismo na ABBI. Foram 60 e poucas almas batizadas. E lá, em Manaus, eu batizei cerca de quase 2.000 almas nessa vibe de gratidão a Deus, e fazia com uma alegria, e Rosinha ia comigo, que era à noite. À noite eu ia dormir, entendeu? Então, ao invés de dormir, eu dormia um pouquinho mais tarde e estava lá no evangelismo. E foi muito legal, porque o meu presidente da União também me repreendeu um dia. Eu contei para ele por que eu fazia isso, e aí ele entendeu. Porque aí esse negócio de eu fazer evangelismo terminava que o presidente começava a pedir aos outros departamentais para fazer também. E por isso que ele não gostava muito dessa ideia, entendeu? Que beleza, hein, meu amigo? Verinha, fale aí com ele, eu vou aplicar esse conteúdo que ele acabou de fazer e vamos encerrar esse momento aqui. Isso. É o seguinte, pastor. Meu povo, eu tinha programado um evento que era o Conta Bênção. E esse dia a gente passava o dia todo só testemunhos de bênção. Começava do pôr do sol ao pôr do sol. E sempre a gente trazia uma história, uma pessoa que trazia um testemunho forte, que ele tinha muitos testemunhos fortes na vida dele. E aí eu tinha marcado o Conta Bênção. E quando ele foi internado e tudo, eu tinha que arranjar uma outra pessoa, mas foi tanta coisa que aconteceu que, quando eu menos esperei, chegou o dia do Conta Bênção, já estava na semana,
E foi ele que veio mesmo, ele já estava apto para vir, e ele contou o testemunho dele na cadeirinha de roda. Ele foi para lá sentado na cadeirinha de roda, viajou de Manaus para Recife, né? E na igreja de Rio Doce ele contou a bênção da ressurreição. Foi maravilhoso. A gente achava que ele não ia poder estar lá, e ele esteve contando a bênção da ressurreição. Foi muito lindo, muito lindo. E a outra coisa que eu queria dizer para eu encerrar aqui, né, a minha parte, é dizer também, eu não ia dizer nada disso, mas como está continuando, eu resolvi falar que é muito importante. Eu não sei por que no céu eu vou saber, porque essa prótese que ele colocou de PVC, ela tinha tempo de vida. Até 10 anos ele teria que ir rever para poder mudar a prótese. Acontece que nos exames aí de rotina, essa coisa toda, ele descobriu, né? Chegou o tempo, mas ele descobriu. Oi. O médico veio. O médico descobriu. O médico, ele descobriu através do médico, eu ia dizer, Lito. Ele descobriu, o médico falou para ele, que a prótese que foi colocada nele estava totalmente obstruída. Isso foi na hora do exame. Na hora do exame. Não passava a circulação sanguínea, fechada a prótese. Ele Passou perguntou do tempo de... Oi? Ele perguntou, você está sentindo nada, não? Isso. E aí, gente, sabe o que foi que aconteceu lá naquele exame? O que foi que o médico viu com essa prótese obstruída? Ele viu uma ponte, uma ponte que Deus criou, uma artéria nova, que começou aqui, do início da prótese, fechou no fim da prótese. E é esse sangue que circula para esse morto-vivo estar vivo. Amém. Então, foram 2 milagres extraordinários. Uma artéria torada. Uma artéria sem condição, a prótese humana. O Senhor disse assim, olha, você está vivo, não é por causa disso aqui, não. É porque eu quero você vivo. Porque no céu a gente vai saber. E eu louvo a Deus, sabe? De com os meus olhos poder ver um homem que ressuscitou. E que a ressurreição não levou para uma vida de pecado, nem nada disso. Porque, às vezes, a pessoa pode ressuscitar e abandonar Deus e viver a vida que não tinha vivido. Ele fez isso, mas a vida que ele não tinha vivido foi viver para Cristo. E o pastor Wagner já mostrou a concordância que ele escreveu. Como é que pode, gente? É uma coisa extraordinária. Eu louvo a Deus pelo meu irmão estar aqui. E compreendam, meus amores, que, embora Gondim, meu mano, que eu chamo de mago, Lito, mago, está vivo, Esdras não está. Mamãe não está. Papai não está. A minha filha não está. Só Deus sabe porque Gondim ressuscitou. Mas eu digo para as pessoas que têm um coração lutado, que se todos tivessem ressuscitado no mundo, ninguém precisava de céu, nem de ressurreição. Então, que Deus nos abençoe, porque Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou e está vivo. E nós temos na ressurreição dele a nossa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor.